Garota, você ficou aqui fora a noite toda? Sim, acho que sim. Nem sei quando adormeci. Era apenas uma coisa distorcida atrás da outra. Você pode entrar. Você realmente deveria começar a trancar essa porta. Cara, vocês já estão trabalhando nisso. É incrível como você tem essa série na Netflix. Sim, especialmente quando as crianças têm acesso a ele e a maioria dos pais não tem ideia do que se trata. Mas alguém teve problemas para dormir na noite passada? Tenho que parar de assistir a essas coisas sombrias. Isso está começando a interferir no meu ritmo circadiano. Então, ontem à noite também dei uma olhada nesse Death Note e deixe-me dizer a você, ele é chocante, mas não surpreendente. Muitos animes atacam o deus judaico-cristão, mas esse ataque geralmente fica enterrado no enredo. O Death Note era diferente. Quero dizer, ele saiu direto do portão na sequência de abertura, batendo nas icônicas representações renascentistas de Cristo. Bem, não é preciso ser um cientista para ver exatamente quem está servindo esse engano. Quando esse foi lançado? Em 2003, é difícil acreditar que já tem 20 anos. Parece que todo o gênero de anime está ficando mais sombrio e sinistro a cada ano que passa. Isso faz com que Dragon Ball Z pareça uma brincadeira de criança quando comparado a ele. A premissa básica desse anime é sobre um estudante universitário chamado Light que se depara com um livro pertencente a um demônio chamado Hayuki. O fato de escrever os nomes no livro lhe dá grande poder de morte. O ser humano cujo nome estiver escrito neste caderno morrerá. O que é muito perturbador nesse anime é que o nome do personagem principal é Light. A intenção é que ele seja uma espécie de versão distorcida do Cristo bíblico. Você sabe, Jesus disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo. É isso mesmo, Keith. Mas o que é realmente confuso é que a luz é controlada por um demônio. Então pesquisei no Google o personagem do Death Note, Light, e seus paralelos com Jesus, e encontrei um artigo inteiro descrevendo-os. Seu pai é um agente da lei. Ele tem um livro com nomes escritos nele. Ele proclama ser a justiça e livrar o mundo de toda a maldade. Eu sou a justiça! Eu protejo os inocentes e aqueles que temem o mal! Eu vou me tornar o Deus de um novo mundo! Vou caçar você até onde estiver escondido e vou acabar com você! Eu sou a justiça! Que ele quer fazer toda essa matança porque ninguém mais vai fazer isso. Ele diz ironicamente. Esse mundo está podre e aqueles que fazem ele apodrecer merecem morrer. Alguém tem que fazer isso, então por que não eu? Mesmo se for preciso sacrificar minha mente e minha alma, vale a pena, porque o mundo não pode continuar assim. Afirma ser Deus. Vejam bem, eu não sou só o Kira. Eu também sou um Deus. Sou o Deus do novo mundo. E sua missão é criar um novo mundo repleto de pessoas que ele considera morais. É ele quem está mantendo a ordem. Eu nunca me senti amaldiçoado desde que peguei o Death Note. Na verdade, a ideia nunca me passou pela cabeça. Eu sou bem mais feliz agora. Tudo graças a esse poder. Eu vou criar um mundo perfeito. Uau, Light realmente tem alguns paralelos semelhantes aos de Jesus. Sim, vamos recapitular isso. A luz quer criar um mundo perfeito. Ele quer livrá-la de pessoas imorais e afirma ser a justiça. Você se lembra de como eles inseriram a deixa verbal? Eu sou a justiça! Veja o que Light realmente acredita que está fazendo ao matar todos esses criminosos. Quero que o mundo saiba de minha existência, que há alguém lá fora julgando os iníquos com justiça. Você está fazendo um julgamento justo? Isso é interessante porque em Salmos, capítulo 89, versículo 14, diz que a justiça e o juízo são o fundamento do teu trono. E mais um paralelo é como ele pede obediência. Você pode demonstrar seu amor obedecendo-me. É exatamente isso que Jesus diz em João 14,15. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Em outras palavras, demonstramos nosso amor por meio de nossa obediência. Embora ele compartilhe essas semelhanças com Jesus, aposto que na realidade ele é mais parecido com Satanás, porque a luz quer matar e destruir. Eu matei os dois. Eu matei 2 homens. Aquelas eram vidas humanas. Isso não vai ser esquecido. Além do mais, quem sou eu para julgar as pessoas? A Bíblia diz que Satanás é o destruidor. João 10,10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Light faz amizade com o demônio da morte e está disposto a entregar sua alma a ele. Shinigami, um deus da morte. Não estou surpreso. Na verdade, eu estava te esperando, Ryuki. Ah, que interessante. Eu não estava esperando isso. Vários Death Notes chegaram ao mundo humano no passado, mas você é o primeiro a escrever tantos nomes. Olha quantas pessoas você matou em apenas 5 dias. A maioria ficaria relutante em escrever tanto. Eu já me preparei, Ryuki. Usei o caderno mesmo sabendo que ele pertencia a um Shinigami. E agora que esse Shinigami chegou, o que vai acontecer comigo? Vai levar a minha alma? Como assim? Isso é alguma fantasia que vocês humanos inventaram? Eu não vou fazer nada com você. O caderno se torna parte do mundo dos humanos no momento em que ele toca a Terra. Em outras palavras, o caderno agora é seu. Ele é meu? Se não quiser, é só dar a outra pessoa. Mas se der, eu serei obrigado a apagar suas lembranças do caderno. Então está dizendo que eu posso usar o Death Note o quanto quiser e não vou ser punido? Digamos assim, você vai sentir o medo e a dor que só os humanos que usaram o caderno conhecem. E quando for sua vez de morrer, ele virá para mim para que eu escreva seu nome no meu Death Note. O que é um Shinigami? No Japão, um Shinigami é o equivalente ao ceifador. Os budistas japoneses têm um deus da morte chamado Mara, que é um demônio que faz com que os humanos queiram morrer. E disse que ao ser possuído por ele, a pessoa deve querer morrer repentinamente por suicídio, o que faz com que às vezes você seja explicado como um Shinigami. Eles nem mesmo escondem o fato de que Light fala com seu demônio. O título do episódio 1 se chama Rebirth, Renascimento. O que parece algo bíblico. Sim, veja o que Light realmente acredita que está fazendo ao matar todos esses criminosos. Primeiro escrevi os nomes dos piores criminosos que eu pude lembrar, como se limpasse o mundo um nome de cada vez. Para que um dia ninguém faça nada mais de mal. Enquanto os verdadeiramente culpados que merecem ser punidos por seus crimes morrem de parada cardíaca, as pessoas menos culpadas, mas que ainda causam problemas, serão gradualmente apagadas por doença ou morte acidental. Então, e só então, o mundo vai começar a se mover na direção certa. Será um novo mundo, livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo. Não faço a mínima ideia do que está falando. Eu sou um grande aluno esforçado que é considerado um dos melhores e mais brilhantes do Japão. E eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Puxa vida. Parece que Light sente muito prazer em matar. Isso é exatamente o oposto de Deus. A Bíblia diz em Ezequiel 18, versículo 32: Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Converta-se, pois, e viva. E em Ezequiel 33, versículo 11 está escrito: Diga-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Lúcifer, o nome original de Satanás, significa o portador da luz. Portanto, é apropriado que a luz tenha esse nome. Bem visto, Michelle. O antagonista da história é o personagem chamado El. Ele é o melhor detetive do mundo que está tentando resolver o motivo de todos esses assassinatos. E, ironicamente, ele também compartilha muitos atributos comuns com Jesus. Ele lava os pés da luz. Desculpa. Olha, tudo bem, não precisa fazer isso. Eu posso fazer uma massagem também. É o mínimo que eu posso fazer para purgar os meus pecados. Ele tinha 12 discípulos, um deles era um traidor. Ele tem 2 aprendizes que são como uma espécie de trindade. Ele nunca mostra seu rosto ao mundo pessoalmente, e a Bíblia diz que nenhum homem viu Deus. Licença, Ellie. De agora em diante, vou pedir que vocês parem de me chamar de Ellie. Sou Ryuzaki agora, só por segurança. A força-tarefa nunca descobre seu verdadeiro nome. Em vez disso, ele se representava com uma letra L maiúscula.
Mas, por outro lado, El nunca precisou mostrar seu rosto ou revelar seu nome para isso. Então, algum de vocês, estudiosos da Bíblia, quer tentar adivinhar por que o chamam de justo? Bem, em hebraico, a palavra para Deus é El, que soa exatamente como o nome do personagem. Você acertou em cheio, Mike. Na versão em italiano, em vez de usar a letra L para soletrar seu nome, você pode usar a letra L. A grafia fonética é E-L-L-E e é usada para fazer com que seu nome soe como o nome hebraico de Deus, El. Eu sou L. Algo me diz que eles não vão retratá-lo como um personagem íntegro. Longe disso. Embora o El compartilhe esses paralelos com Cristo, ele é o antagonista. Eles o retratam como um mentiroso que não se importa com ninguém e que enganaria e manipularia qualquer pessoa para atingir seus objetivos egoístas. E quando o El deveria defender a lei, ele demonstra ter um lado obscuro para conseguir o que quer. É como se os autores desse anime quisessem que você visse Satanás como o verdadeiro herói, enquanto demonizam o verdadeiro Cristo. Provavelmente é por isso que eles fazem com que esse personagem seja insensível, frio, estranho e socialmente desajeitado. É apenas mais um golpe contra o verdadeiro Cristo. Perto do final da série, Light acaba matando Ellie e participa de seu enterro. Observe as imagens das cruzes cristãs. Então, qual é exatamente a mensagem principal da série Death Note? Ele tenta responder o que é justiça. Light, que tem muitas semelhanças com Satanás, aplica sua versão de justiça. Com o túmulo marcado com uma cruz dourada, é bastante óbvio quem eles pretendiam que El representasse. El também é retratado como um juiz, mas de uma forma obscura, em que os fins justificam os meios. Parece que o tema principal deveria ter sido a simpatia pelo demônio. Assim como Satanás pensou ter vencido ao matar Cristo, em seguida a luz pensa que venceu. Light acaba mostrando seu personagem diabólico. Todos os meus obstáculos foram derrubados! Ele sabia que a morte já o esperava. É isso que acontece com todos que tentam se opor a mim! O que acha disso, Ellie? Cadê você pra ver que eu venci? Isso mesmo! Eu venci! Isso é exatamente o que Satanás desejava que acontecesse depois que ele matou Cristo. Ele queria uma separação permanente entre o céu e a terra. Ele queria remodelar este mundo à sua própria semelhança. De agora em diante, eu vou mostrar a criação de um novo mundo. Uau, que coisa assustadora. É agora que eu vou me consagrar o Deus do novo mundo. Há muitos paralelos entre essa história e a verdadeira batalha entre Cristo e Satanás. Assim como a luz cegou seus seguidores para suas verdadeiras intenções, Paulo nos faz saber que o Deus deste mundo está tentando nos cegar de quem Deus realmente é. Você pode ver isso em sua própria vida. Em 2 Coríntios 4:4 está escrito, no caso deles, o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos para impedi-los de ver a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o que é mais alarmante de se observar é a velocidade com que o anime está tomando o mundo de assalto. Eles, cada vez mais fãs, estão ficando obcecados e agora estamos começando a ver muitos imitadores do mundo real, pessoas que imitam o que veem. Dê uma olhada neste clipe de notícias. Um aluno da Broad River Elementary e do Distrito Escolar do Condado de Beaufort, em Hot Water, depois de escrever um bilhete de morte para outro aluno. Os pais dizem que um filme inspirou o aluno a fazer essa ameaça. Uma lista suspeita de nomes leva a uma investigação em uma escola local e à preocupação dos pais. As autoridades escolares do condado de Shelby dizem que a lista chamada Death Note pertencia a um aluno da East Middle School e continha nomes de outros alunos e funcionários. Eles acreditam que a Death Note é derivada de um programa de animação japonês com o mesmo nome, que é popular na internet. Os administradores da escola não encontraram nenhuma arma com o aluno, mas encontraram este livro. É um livro chamado Death Note. É uma espécie de história em quadrinhos no estilo japonês que é muito sombria. O livro fala, entre outras coisas, sobre o suicídio como uma causa válida de morte. Com ele, você recebe uma espécie de diário também intitulado Death Note. Dentro, uma passagem dizendo: o ser humano cujos nomes estão escritos nesta nota morrerá, e atrás dessas páginas, uma lista de nomes de alunos.
A garota disse às autoridades que teve a ideia a partir de um programa do Cartoon Network em que o personagem principal faz uma lista de pessoas e, em seguida, lista como elas deveriam morrer. Para quem não acha que a mídia tem um efeito sobre os espectadores, aqui estão algumas evidências fortes que sustentam que isso acontece. Você sabe que a Amazon vende um caderno oficial da morte encadernado com letras que, em sua descrição, é indicado para maiores de 3 anos. Uma criança de 3 anos com um livro do Death Note? Isso é muito assustador. E você sabia que na frente desse livro há regras sobre como usar o Death Note? De jeito nenhum, não posso acreditar nisso. Você está falando sério? Sim, muito louco, não é? Obviamente, isso pretende ser uma espécie de 10 mandamentos. Esses animes não só estão se tornando mais malignos e satânicos, como também o ataque está se tornando mais ousado e direto com mensagens contra Deus. Satanás iniciou a guerra no céu por causa dos 10 mandamentos. A lei de Deus é o seu amor em ação. Tiago 1,25 chama de lei perfeita da liberdade. E em Romanos 7,12, Paulo diz que eles são santos, justos e bons. É o próprio fundamento do governo de Deus. É assim que o céu funciona. Exatamente, Keith. Todos os que demonstram amor a Deus também demonstram amor ao próximo. Eles não matariam uns aos outros, não roubariam coisas que não são deles, não mentiriam, nem cobiçariam, nem se envolveriam em imoralidade sexual. Cara, esse parece ser um lugar maravilhoso, você não concorda? Ah, sim. Sim. Por falar nos 10 mandamentos, vocês já ouviram falar do anime Seven Deadly Sins? Não, mas, a julgar pela forma como as coisas estão acontecendo até agora no mundo dos animes, aposto que terá algumas conexões distorcidas com a Bíblia. Ah, eu já ouvi falar desse. É tipo bem na cara, sabe? Esse anime está no topo da lista de blasfêmias. Ei, Michelle, você pode atender? O quê? Não importa. Eu atendo. Entrega de tacos Fiesta. Onde está a festa e tem todos os tacos? Sim, nós sabemos. Alex, você é o cara do taco sem tacos. Que fora, hein? Desculpe, Mija. Isso não é entrega. Eu estava lendo o livro que você me deu. Hey, esses são os Seven Deadly Sins? Eu adoro esse. Eu vi na Netflix. Ei, você quer entrar e participar da discussão? Com certeza, muchacha. Ei, Alex, você disse que era um homem religioso, certo? Então, quando você estava assistindo a esse anime, notou algo bíblico no enredo? Eu assisti, mas não me lembro exatamente desses temas. Você se lembra do nome 10 mandamentos? Ah, sim, esses são os nomes dos vilões. Certo, então você se lembra como são chamados os mocinhos? Sim, eles se autodenominam os 7 pecados capitais. Você vê algo de errado com essa imagem biblicamente falando? Agora que você mencionou isso, fazer com que os 7 pecados capitais sejam os mocinhos e os 10 mandamentos sejam os vilões é um pouco confuso. Acho que nunca pensei nisso dessa forma. Você está certo, Alex. Isso é loucura. Nos últimos dias, analisamos alguns dos animes mais populares. Há um tema constante de demonização de Deus enquanto você glorifica personagens com traços malignos. Muitos desses animes apresentam indícios sutis de blasfêmia, mas agora vemos um ataque direto a Deus e ao seu governo. A exposição a isso deve estar dessensibilizando as pessoas a ponto de elas assistirem a um anime em que os mocinhos são chamados de 7 pecados capitais e os vilões são chamados de 10 mandamentos. Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. Os 10 mandamentos, a tropa de elite do clã dos demônios, foram liberados de um selo de 3.000 anos. O domínio deles se estende por toda a Britânia e uma era das trevas se aproxima. Após uma luta mortal, o reino de Lyones conseguiu afastar os 10 mandamentos. A contra-ofensiva para libertar Britânia está prestes a começar. Eles são chamados de os 7 pecados capitais. Essa batalha foi incrivelmente intensa. Os 7 pecados capitais foram derrotados pelos 10 mandamentos e Meliodas foi morto. Por fim, Britânia entrou em uma era das trevas e a influência maligna dos 10 mandamentos começou a se aproximar de Lyones também. Mas, graças aos esforços dos 7 pecados capitais e de Meliodas, que foi ressuscitado, Grey Road e Frodring foram derrotados e o reino de Lyones foi protegido. Uau, você ouviu isso? Ele disse que os 10 mandamentos são uma influência maléfica. E a influência maligna dos 10 mandamentos começou a se aproximar de Lyones também. Isso é real? Os mocinhos da série são literalmente chamados de ira, orgulho, luxúria, gula, preguiça, inveja e avareza. E eles também usam a bruxaria elemental e seus poderes pecaminosos como um ataque aos 10 mandamentos e a sua missão de erradicá-los.
É por isso que a Bíblia diz em Isaías 5:20: Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que trocam as trevas por luz e a luz por trevas, que trocam o amargo por doce e o doce por amargo. Ótimo verso, Keith. Jesus faz uma advertência severa a qualquer pessoa que desvia as crianças do caminho. A Bíblia diz em Mateus 18, versículo 6: Mas qualquer que fizer pecar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Nesse anime, disse que o mundo foi criado por um ser chamado Caos, e não pela ordem divina como a Bíblia ensina. Em todos os níveis, esse anime é um ataque direto a Deus. Afirma-se que o Caos criou a divindade suprema e o rei demônio, e da mesma forma que todos os outros animes que discutimos, que têm o tema de uma árvore sagrada, este segue o exemplo. Ele é conhecido como a terceira prole, e o Caos é o criador de todos os humanos. O rei demônio é o governante do purgatório e rei do clã dos demônios. Foi ele quem criou os 10 mandamentos. Mandamentos não são só poderes mágicos. São maldições que nós, os 10 mandamentos, recebemos do rei dos demônios. Elas não podem ser quebradas. Então aquele que criou os 10 mandamentos é um demônio? Essa crítica a Deus está associando a palavra demônio aos 10 mandamentos, atribuindo a Deus o título de mal supremo, que é exatamente o que Lúcifer, ou mais conhecido como Satanás, fez no céu. Oh, uau! Nunca pensei nisso dessa forma. Sim, essa visão satânica da lei de Deus faria com que qualquer pessoa visse Deus como um ditador tirânico, em vez de vê-lo como um governante supremo e amoroso. Talvez seja apenas uma coincidência, pois não se trata de um programa cristão. Mas eu perguntaria, então por que os cristãos estão assistindo? Por que alguém que tem um relacionamento com Jesus iria querer se entregar a algo que literalmente desfigura seu caráter? Coincidência ou não? Embora possa não ser destinado a cristãos, ao atacar conceitos cristãos básicos, ele distorce a verdade e deixa o espectador com uma imagem errada de Deus e de seu governo. Isso é um pouco distorcido, cara. Então você verá como essa história é distorcida. Você sabe, Hendrickson é o principal antagonista da história. Ele era um humano que acabou bebendo o sangue de 2 demônios poderosos, o que fez com que ele se transformasse em um demônio. Para mim, parece uma piada de mau gosto. Mas se você colocar seus óculos bíblicos, poderá ver que ele é um tipo de Cristo gnóstico. A ocupação de Hendrickson era de mestre. Ele era um cavaleiro sagrado e um sacerdote. Ele chama todos os outros druidas de seus apóstolos. As mulheres druidas se tornam apóstolas das deusas. E os homens se tornam sacerdotes que ajudam elas, não é? Essa é só uma parte. Quase todos os druidas são apóstolos, e eu era um deles. Ele foi rejeitado por seu povo. E assim o pequeno Hendrickson foi expulso da sua terra natal. Hendrickson curava os doentes. Por favor, tente não exagerar. Ainda está sentindo dor? Ele expulsa demônios. Alma não natural! Suma! Expurgo! Ele ressuscitou druidas dos mortos. Com quem ele se parece? O corpo dele é negociado por um preço alto no mercado negro há quase 200 anos. E eu o comprei e lhe dei uma vida temporária. Uma técnica proibida passada pelas gerações, escravizar os mortos. Mas acontece que um ser só pode reviver 2 vezes. Com cada ressurreição, a alma se corrói e as funções diminuem barbaramente. É Jesus, cara. É isso mesmo, Alex. E se você tiver alguma dúvida sobre quem esse personagem representa, Hendrickson quer que os outros bebam sangue para renascer. Exatamente o que Jesus diz que precisamos fazer. Bem-vindos, guerreiros valentes que almejam um novo poder. Vocês renascerão aqui hoje. Bebam o sangue do demônio. Será que eles estão usando a Bíblia aleatoriamente como inspiração? Você vê, Alex, ao colocar as características de Jesus no demônio mais maligno, o espectador começa a associar Deus como o verdadeiro vilão. Ouça a linguagem usada nessa cena e como ela distorce a verdade sobre o sangue de Jesus. Sangue de demônio! Mas, se beberem isso e forem compatíveis, vão poder convocar e controlar muito mais mana que antes. Eu não tinha ideia de como esse programa é realmente confuso. Em João 3,3, a Bíblia diz: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Durante a última ceia, Jesus disse em Mateus 26:28: Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Beber sangue verdadeiro é uma falsificação satânica do que Jesus estava simbolizando na comunhão. Além disso, Hendrickson acaba morrendo, é ferido no lado e depois ressuscita, assim como Jesus. Bem, veja a moralidade geral do programa. O orgulho, a luxúria, a gula, a ira, a preguiça, a inveja e a cobiça são mostrados como bons traços de caráter. Você acha mesmo? Por que você glamorizaria coisas que na vida normal não seriam aceitáveis? Pior ainda, eles pegam um personagem mundial, Deus, geralmente conhecido como um ser amoroso, e o transformam em vilão. O que é assustador é que a última temporada chegou à Netflix e rapidamente se tornou a quarta coisa mais assistida em todos os Estados Unidos. Esse é um pensamento alarmante. A 10ª maior produção de mídia de nossa nação, supostamente cristã, é um ataque contra a santa lei de Deus? Veja como eles exibem os personagens dos 10 mandamentos com os braços estendidos em uma pose de crucifixo. Isso não é por acaso. Parece que todo o mundo deles está espiritualmente virado de cabeça para baixo. A maneira como eles falam sobre os 10 mandamentos planta a semente na mente do espectador de que eles são algo a ser temido e são o mal supremo. Eles falam deles como se fossem uma maldição total criada pelo rei dos demônios. E já que você está começando a ver como eles invertem os conceitos bíblicos, vamos dar uma olhada no herói da história. Seu nome é Meliodas. Ele é o líder dos 7 pecados capitais e eles se referem a ele como seu capitão. Quem é essa? Como vai, Meliodas? Pecado do dragão. Diane, pecado da serpente. Meu nome é Cavaleira Sagrada Gila. Como chegou aqui? Morrendo. Há muitos paralelos aqui para que você não saiba exatamente quem eles estão interpretando para representar esse personagem. Confira. O traidor criminoso vagueia pelo território inimigo sem se preocupar. Que cara corajoso. E ele também teve a coragem de trazer a deusa imortal com ele. O único motivo para você buscar o poder do rei dos demônios é para quebrar as maldições colocadas em você e nessa mulher. É isso mesmo. Eu vim aqui para tomar o poder mágico que o velho te emprestou. É verdade, você é mesmo um grande pecador. Não sabe o quanto eu esperei por este dia. Quem na Bíblia costumava ser o líder dos 10 mandamentos, mas depois se tornou o maior traidor e o maior pecador? Quem quer roubar o trono do governante do universo? É Satanás? É isso mesmo, o arqui-inimigo de nossas almas. Ouça como a Bíblia descreve Satanás em Apocalipse 12:9. E o grande dragão foi derrubado, aquela antiga serpente que é chamada de Diabo e Satanás, o enganador de todo o mundo. Ele foi lançado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Você notou o Ouroboros no ombro de Meliodas? Ele retrata uma serpente ou um dragão comendo sua própria cauda. Tenha isso em mente, um dragão. Esse símbolo tem sua base no ocultismo e é usado no gnosticismo. Então, o que é gnosticismo? Os gnósticos surgiram no início do século II e estavam invertendo as histórias da Bíblia. Eles ensinavam que a traição de Judas era algo positivo e que a serpente que tentou Eva estava libertando ela e Adão do controle de Deus. Portanto, basicamente a mesma coisa que os 7 pecados capitais estão fazendo. Faz todo o sentido o fato de eles usarem o símbolo gnóstico do Ouroboros como o símbolo que ilustra o capitão dos pecadores. Meliodas, o dragão, o pecado? Pode parar! Você é o pecado da ira do dragão! Você é Meliodas! Eu já decidi. Eu vou me tornar o rei dos demônios. Certa vez, Satanás proferiu quase exatamente as mesmas palavras em Isaías 14, 13 a 14, onde ele disse: Eu subirei ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Eu serei como o Altíssimo. O caixão da escuridão eterna? É a relíquia que o clã das deusas usou com o poder dos 4 clãs para selar o clã dos demônios. Use para remover o selo do clã das deusas e reviver os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos? Por que eu faria isso? Eu não posso.
Seria perigoso demais libertar os 10 mandamentos no mundo. E no momento, eu não tenho o poder que eu tinha quando liderava os 10 mandamentos. Observe como Meliodas disse que ele já esteve do lado dos 10 mandamentos como líder deles. Eu não tenho o poder que eu tinha quando liderava os 10 mandamentos. Da mesma forma que Lúcifer estava do lado de Deus até começar uma guerra santa contra sua lei sagrada. Então qual é a missão dos 7 pecados capitais? Fico feliz que você tenha perguntado, Alex. Vamos deixar que a introdução do programa nos diga os motivos. Os 7 pecados capitais foram escolhidos para derrotar os 10 mandamentos. O que você disse? 7 pecadores estão destinados a se tornar os protetores do reino de Leones? Como uma coisa tão absurda pode ser possível? É hora dos 7 pecados derrotarem os mandamentos. Os 7 pecados derrotarem os mandamentos? Não pode ser. Exatamente isso, Elizabeth. Você sabe, Alex, que Satanás não quer nada mais do que destruir totalmente os 10 mandamentos. Foi sua rejeição à lei sagrada de Deus que o levou a ser expulso do céu. E esse anime foi criado para destruir os 10 mandamentos na mente dos espectadores. Ouça como esse personagem diz que estamos presos à lei. Fomos capazes de conhecer os 7 pecados capitais e proteger o templo do céu. Enquanto estávamos presos pela lei e pelo destino, esquecendo o que é realmente importante. Uau, isso foi profundo. Agora você está começando a ver um padrão. Tudo bem, Sariel. Vamos apostar quanto tempo vai levar para matar os 10 mandamentos? Há muitos temas bíblicos em todo esse anime que atacam e distorcem a verdade. Por exemplo, esse conceito de pecado. Ouça o que Ban, o pecado da ganância, diz ao menino sobre o perdão. Meu irmão! Esse homem estava me salvando! Mas... Me desculpa! Como posso me redimir do meu pecado? Se redimir? Se redimir do que, garoto? Mas eu... a lesão... Eu vou te dizer uma coisinha. Para pecados de verdade, não existe redenção alguma. Cara, eu espero e rezo para que as crianças não estejam assistindo a essa porcaria. Isso é uma blasfêmia, não é, Candy? Isso é uma inversão completa do que são os verdadeiros 10 mandamentos bíblicos. Deus os deu à humanidade para que possamos ver nossa necessidade de um Salvador. Deus anseia por nos redimir de todos os nossos caminhos pecaminosos. Todo o céu está alistado e trabalhando para a salvação de qualquer pessoa que escolha Deus como seu Senhor. E, no entanto, aqui neste anime, os 10 mandamentos têm o poder de tirar a alma de qualquer ser humano que eles tocam. Eles fazem com que os 10 mandamentos pareçam algo a ser temido, que eles querem destruir você. Como assim, clã dos demônios? Vocês humanos não têm nenhum orgulho? O que é isso? Parabéns por acharem esses 2. Você acertou em cheio, Candy. Parte dessa história é que os 10 mandamentos foram selados pelo caixão da escuridão eterna por mais de 3.000 anos e só podem ser liberados pelo druida mais poderoso, que é como aquele demônio que agora é Hendrickson, o demônio mais poderoso. Ele derrama o sangue de Elizabeth, a filha do rei da divindade suprema, no selo para desbloquear os 10 mandamentos, de modo que eles possam ir para o mundo humano para controlá-los tiranicamente e matar todos aqueles que resistirem à obediência. Agora basta esperar o caos que virá. Com o poder iminente dele, o rei de Leones trouxe uma paz abominável para a Britânia. Isso acabou com o instinto de sobrevivência das pessoas e destruiu o orgulho e a vontade dos cavaleiros de lutar. E por causa da paz instaurada, há apenas ferrugem nas nossas armaduras e espadas. Mas eu prometo que vou dar à Britânia a glória que uma vez já teve. E os cavaleiros sagrados e a nova geração vão se enfrentar numa batalha. O portão está se abrindo. Saiam, demônios. Se mostrem toda a sua glória obscura e sinistra. Apocalipse 5 fala dos eventos do fim dos tempos em que apenas uma pessoa é digna de abrir o selo. A Bíblia descreve essa pessoa como um cordeiro, como se tivesse sido morto. Quem é esse cordeiro a que a Bíblia se refere? É Jesus, cara. Então, a única pessoa digna de abrir o pergaminho é Jesus? Uau, isso é loucura, cara. Eles estão distorcendo a verdade da missão de Cristo quando ele voltar.
Jesus está voltando para restaurar a terra à sua antiga glória, como ele disse, e haverá uma grande batalha. Mas eles estão pintando uma imagem de que a batalha é para remover a paz para sempre, quando na verdade Jesus é o príncipe da paz. Portanto, é bastante irônico que este anime tenha Hendrickson como a pessoa que abre o selo para criar um estado permanente de caos em que as pessoas lutarão umas contra as outras, para que as espadas e armaduras de ninguém enferrujem por falta de uso. O selo de 3.000 anos foi quebrado. Uma tropa especial do clã dos demônios, os 10 mandamentos, ressuscitou e está prestes a enterrar Britânia sob sangue e medo. Isso é o oposto do que Jesus quer. Ele quer interromper a guerra permanentemente. A abertura dos selos no livro de Apocalipse são, na verdade, os estágios do plano de Deus para a redenção da humanidade. No entanto, nesse anime, a abertura do selo é para liberar demônios no mundo para destruir a humanidade. Como se você ouvisse o ponto de vista de Satanás sobre o que é toda a guerra no céu. Bem dito, Candy. E como você pode ver, todos esses animes que analisamos nos últimos dias parecem ter os mesmos atributos comuns de atacar o personagem que mais se assemelha a Deus, Jesus ou qualquer pessoa do lado deles. Há inúmeras referências bíblicas que contradizem a palavra sagrada. Existe a possessão demoníaca que é sempre marcada com um símbolo na testa. O livro de Apocalipse descreve uma marca que será colocada em todos os grupos de pessoas no fim do mundo. Uau, uau, uau! Você quer dizer como a marca da besta? É isso mesmo, Alex. Ou você recebe a marca da besta, ou tem o selo do Deus vivo colocado em sua testa. A razão pela qual ele está na sua testa é que logo atrás dela está o lobo frontal, a sede da moralidade, da tomada de decisões, da espiritualidade e da vontade. A marca da besta é simplesmente uma falsificação do selo de Deus. Uma marca na Bíblia é uma referência ao caráter. É isso que a Bíblia nos diz sobre a marca na testa e na mão. Em Deuteronômio 6, 5-8, está escrito: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que estou ordenando a vocês hoje estarão em seu coração. Você as ensinará diligentemente a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Você as amarrará como sinal na sua mão, e elas serão como frontais na sua testa. Você sabe, os fariseus faziam isso? Eles leram isso e começaram a amarrar caixas de escrituras na testa e na mão. Ele está dizendo para guardarmos seus mandamentos, que estão em nosso coração, e fixá-los como uma marca nas convicções de nossa mente, em nossa testa, e cumpri-los pelas obras obedientes de nossas mãos. A Bíblia também diz em Deuteronômio 11:18: Portanto, você guardará estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, e as amarrará como um sinal na sua mão, para que sejam como frontais entre os seus olhos. Êxodo 13:9 diz: E te será por sinal sobre a tua mão e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Ah, então é por isso que a marca da besta está na testa ou na mão. Exatamente, porque a marca é sobre o que você pensa ou o que você faz. Isso faz sentido porque os 10 mandamentos são importantes. E a verdade sobre a lei de Deus é que ela é o próprio fundamento de todo o céu. É o que cria uma existência harmoniosa entre toda a criação de Deus. Isso é muito legal, cara. Como esse inimigo faz com que os mandamentos sejam como os vilões malignos. É isso mesmo. Esses animes estão doutrinando esta última geração para ficar do lado de Satanás nesta luta final contra os 10 mandamentos de Deus. A Bíblia faz uma advertência em Isaías 5:20 dizendo: Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Você vê, os últimos dias estão cheios de pessoas que desafiam os mandamentos de Deus. Porque os homens serão amantes de si mesmos, cobiçosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, Não é isso que eu ganho por ter deixado você viver? profanos, sem afeto natural, violadores de tréguas, caluniadores, incontinentes, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3:2-5.
Uau, você notou que a primeira parte desse versículo é literalmente o oposto dos 10 mandamentos? Ele cobre todas as bases, e vemos que a Bíblia descreve aqueles contra os quais Satanás está travando uma guerra. Eles são descritos como os santos remanescentes que têm direito à árvore da vida, e são eles que vencem a questão da marca da besta. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, versículo 17. E em Apocalipse 14, o versículo 12 diz: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E diz: então podemos ver nos versículos que acabamos de ler que guardar os mandamentos é extremamente importante, não porque podemos ganhar a salvação, mas porque revela o caráter de Deus, o mesmo caráter que Ele quer que tenhamos. Não sei quanto a vocês, mas isso parece bem claro. Em última análise, é o dragão ou o demônio, mais conhecido como Satanás, que se irrita com qualquer pessoa que siga Deus ou seus preceitos. Você acha que assistir a esse tipo de anime pode influenciar minha afeição a Deus? Até mesmo esse programa reconhece como é fácil influenciar a mente de alguém. Você passou no teste. Do que é que está falando? Todo mundo tem algo de precioso no coração, em que acredita e confia cegamente. Por exemplo, algum tipo de Deus, mas o coração dos humanos é fraco. Um evento trivial os faz abandonar a fé com muita facilidade. Isso é maligno. Isso tem o potencial de influenciar você a guerrear contra o céu e ficar do lado do capitão dos pecadores, Satanás e sua rebelião. No mínimo, isso pode encher sua mente de confusão. E devemos nos lembrar de que Deus é a própria fonte do amor. 2 Pedro 3, versículo 9 diz: Deus é paciente e longânimo, mas no final, Ele deixará que você siga o seu próprio caminho. As Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte, mas o dom da vida vem por meio de Jesus Cristo. Portanto, escolha a vida hoje. Não se deixe levar por essa confusão. Não há nada que este mundo tenha a oferecer a qualquer um de nós que possa competir com um relacionamento com Cristo. Você sabe, estamos envolvidos em uma guerra cósmica entre os poderes das trevas e o Criador do universo. As linhas de batalha foram traçadas, e cada um de nós deve escolher um lado. É por isso que a Bíblia diz: escolha hoje a quem você vai servir, se aos deuses que seu pai serviu, que estavam do outro lado do dilúvio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra você habita. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz Josué 24:15. E tome cuidado com o tipo de filme que você está assistindo. Se for contrário à Bíblia, não devemos assistir. É uma loucura que isso esteja em toda a Netflix, onde é facilmente acessível às crianças. Se você pode tirar uma conclusão de tudo isso, é que há uma guerra espiritual muito real na qual todos nós estamos envolvidos e ela está chegando ao auge. Cada lado da guerra está lutando pela sua lealdade em uma batalha épica pela sua alma. Satanás está usando todas as armas possíveis para encher nossa mente com pensamentos opostos aos de Jesus. Você gostaria de escolher a vida hoje e tomar a decisão de servir a Deus de todo o seu coração, o que inclui estar atento aos meios de comunicação que você colocará em sua mente? Vou dedicar tempo para ler minha Bíblia em vez de apenas assistir a Netflix. Então, vou compartilhar essas informações com todas as pessoas para quem entrego tacos. Você vai orar por mim? Ouça o que Jesus diz sobre os mandamentos. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Muito obrigado a vocês por todas essas informações, pessoal. Muito obrigado a você. Se eu não vir você mais tarde, eu o verei no céu.